Oi, eu sou a Ju do Joan Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é aquele muito esperado por todos que acompanham canais literários, eu acho, né? Que é os melhores do ano. São os meus melhores do ano. Eu selecionei 11 livros. Para quem me acompanha sabe que é muito difícil para mim fazer uma lista de livros que sejam um número par. Então, são 11 melhores livros de 2024. Eu espero que vocês gostem dessa lista. Se vocês não forem inscritos e são novos nesse canal, prazer, eu sou a Ju, eu faço conteúdo literário, eu também faço muito vlog e eu também sou estudante de letras português. Então, oi! Se você gostar, por favor, se inscreva, que ajuda muito esse canal. Queria agradecer o pessoal que deu 21 mil inscritos, que alegria, gente, que coisa linda! Eu agradeci um pouquinho no último vlog, né? Fiquei muito emocionada porque a nossa meta do ano era de 20k, então muito obrigada por terem não só conquistado a meta comigo, como passado a meta. E todo mundo que tá chegando, oi! Espero que vocês gostem desse próximo ano juntos. Sem mais delongas, vamos para os livros. O primeiro deles eu coloquei em ordem de leitura, eu não sei dizer qual que é o top 5, qual que é o top 1, qual que é o top 2, então vai em ordem de leitura mesmo, esses são os melhores e os que mais me fizeram pensar. Mas o primeiro deles, que é um prefácio para Olivia Guerra, com certeza entrou para os meus livros favoritos da vida também, não só de 2024, né? Esse livro, ele vai falar em forma de versos e uma forma muito poética, assim, a história de uma menina que tá fazendo, mulher já adulta, né, que tá fazendo o prefácio para a mãe do livro dela de poesia, um livro de poesias reunidas. E a mãe morreu faz tempo, na verdade a mãe se matou no prédio que ela ainda mora. E é muito engraçado porque pedem para a filha fazer esse prefácio e a filha, né, meio que desabafa nesse prefácio. E o livro é esse prefácio de desabafo. Então, é esse negócio de, tipo assim, vocês nem conhecem a minha mãe. Vocês acham que porque ela se matou e porque ela tinha depressão, tudo que ela escrevia tinha a ver com isso. Mas, às vezes, ela só usava a cor azul porque a coisa realmente era azul. Então, isso me faz refletir muito sobre como tem uma análise nos livros hoje em dia, né, que a gente leva muito em conta a autobiografia do autor e como a gente analisa poesia, letras de música, que muitas vezes a gente assume que o eu lírico é o escritor e não um narrador, né, e também a dificuldade de narração hoje em dia, né, se ela não é de personagem, ela é o que o autor pensa, né? E eu acho que isso é muito mais forte, claro, em poesia e em música, mas com certeza também é na literatura contemporânea. E assumir muito da biografia do autor nas obras, que é um risco muito grande, mas enfim. E engraçado é que depois eu li a minha edição de Ariel, da Sylvia Plath, que é uma coletânea de poesias dela, em que a filha faz o prefácio. Eu não sei se a autora se inspirou nisso, mas a filha fala exatamente sobre isso, né? Que muita gente assume que entende tudo sobre a Sylvia Plath, sobre o relacionamento que ela teve com o marido, sem saber de fato o que aconteceu, e enfim. Mas o que uma criança sabe também? São muitas questões. E um prefácio para Olivia Guerra é um livro muito triste, me marcou muito, também fala muito sobre maternidade, obviamente, né? De não se achar o suficiente para a mãe e tentar lembrar as coisas boas, mas também saber que tem muitas coisas ruins no meio disso. De alguma forma me lembrou Os Abismos, da Pilar Quintana, que foi um livro favorito meu de 2023 ou 2022. Eu acho que foi de 2023. Então, eu gosto muito desses livros que falam sobre a dificuldade entre mãe e filha, de conexão. E é um livro que tem vlog, se vocês quiserem saber mais sobre ele, eu vou deixar linkado aqui. Muitos deles têm vlog, na verdade, então eu vou deixar todos linkados onde dá. O segundo livro tem uma história engraçada, porque é como eu vejo a literatura, né? Eu acho que a literatura, ela não é exata, e às vezes alguns livros que a gente deu 3 estrelas acabam se tornando livros favoritados pra gente, porque com o passar do tempo a gente pensa muito nesses livros. E eu tenho isso com alguns livros, e esse aqui, ele foi 4 estrelas quando eu dei, mas o engraçado é que eu dei outro favorito da autora, que não é o favorito que tá aqui, então eu vou assumir esse. Deixa eu explicar pra vocês. Esse aqui é a 6 em Ponto, da Elvira Vigna. Eu li na maratona de verão, então foi logo no começo do ano, onde eu tava tendo outras leituras muito incríveis e acabei achando que eu não ia dar tanta bola pra esse livro. Eu gostei muito e fiquei tipo, mas não sei se eu vou pensar muito nesse livro. Diferente de Nada a Dizer, que foi o livro que eu dei favoritado pra ela quando eu li.
que foi um livro que é sobre uma mulher que foi traída pelo marido e ela contando a experiência dela, né, narrando essa história, enfim. O livro que eu li e favoritei, nada a dizer, é um livro que eu ainda amo muito, eu acho que eu marquei muitas coisas, eu li no Kindle, porque eu tinha o Kindle dele, mas eu acabei pensando muito mais nesse que eu não favoritei, então eu trouxe ele aqui para os melhores do ano, porque na verdade eu acho que o favorito mesmo foi esse aqui. Então, a 6 em ponto vai tratar também sobre a dificuldade familiar e a gente, nesse aqui, vai falar muito mais sobre memória e sobre trauma. Então, como a memória pode enganar a gente, como a gente pode criar coisas com a memória. E ele se passa quase em um dia inteiro, né? Então, a gente vai ter essa mulher que tá indo visitar os pais e eu acho que ela já tem uns 40 anos, assim. E a gente sabe que tem algo muito difícil dela nunca querer ir na casa dos pais, só que os pais estão vendendo a casa e ela precisa ir lá para ajudar. E ela nunca quer voltar para aquela casa, então claramente tem um trauma aí. E ela vai revisitar o trauma dela, né? Enfim, muito bonito, muito triste. E eu gosto muito da escrita da Elvira Vigna, eu acho que ela cria personagens muito reais, muito palpáveis e é sempre muito interessante. O único estadunidense dessa lista é O Palácio de Papel, da Miranda Caldwell Heller. E esse é um livro que eu gostei bastante, assim, de verdade. Eu acho que ele também é de personagens muito crus, reais e detestáveis. E a gente começa esse livro com uma mulher casada, com filhos, e ela tá na casa de praia dela e ela trai o marido com o melhor amigo. Eu acho que é um livro que tem que ler pra descobrir, assim, todas as nuances e etc. Ele é bem folclore vibes, né? Aquela pessoa que talvez sempre tenha sido sua pessoa, mas que você nunca conseguiu que seja a sua pessoa. E o problema de, né, ter uma outra vida com outras pessoas, e daí vai e volta no tempo, dos traumas que essas pessoas viveram. Muito bonito, gostei muito desse aqui. Não é uma literatura para todo mundo, ela é uma literatura bem incomodativa, com várias coisas, assim, difíceis de serem lidas. Também lida um pouco sobre a dificuldade da maternidade, mas eu amei esse aqui. Aí, um que eu tenho o volume 2, mas que eu conto como o 1 e o 2, né? Porque ele, hoje em dia, é vendido junto, o Continente volume 1 e o volume 2, que é o primeiro livro da trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Esse aqui é o volume 2, porque eu tô emprestando o volume 1 pra minha mãe, mas a gente leu pro Catarse. A ideia era ter lido toda a trilogia, mas não aconteceu porque é um livro bem denso, né? E que acho que poucas pessoas foram continuando, enfim. Não, pro Catarse não, foi pra leitura dos clássicos. Eu falei Catarse, eu acho. Não foi no Catarse. O Catarse a gente lê países diferentes. Mas enfim, nos clássicos, no nosso grupo de clássicos. E eu acho esse livro maravilhoso. Ele é muito sobre geração, é uma ficção histórica sobre o Rio Grande do Sul, e a gente vai acompanhar famílias e construções de cidades e a importância dessas cidades. De muitas formas, me lembra muito, em alguns momentos, 100 Anos de Solidão. E eu fiquei apaixonada pelas mulheres escritas aqui e por coisas que acontecem também. São com personagens muito crus, que cometem muitos erros, que falam atrocidades, mas que de alguma forma a gente se vê apegado, como se fosse da família dessas pessoas. Enfim, tô louca pra continuar e com certeza vou estar continuando este livro aqui. Esse aqui é super curtinho, eu tive que ler para a faculdade no primeiro semestre, e é O Lugar, da Annie Ernaux. Eu já tinha lido Paixão Simples dela, mas esse aqui me apegou muito mais. Esse vai falar basicamente sobre a dificuldade de relacionar com o pai. Ele é meio que uma autobiografia, né? E quase um ensaio, assim, de tão curto que ele é, mas é sobre isso, né? Tipo assim, ela crescer, se tornar professora e todos os lugares que eles já passaram, mas sempre envolvendo o relacionamento dela com o pai dela. Muito bom, muito maravilhoso, muito triste. Esse sim a gente leu pro Catarse, que foi Ventos do Apocalipse, da autora Paulina Stiziani. Essa é uma autora que eu também já tinha dado favorito, com Niket, que é outro livro muito diferente dela, porque vai muito mais pro lado do humor. É uma autora de Moçambique e ela vai falar sobre a colonização de Moçambique, né? E o problema de etnia, o problema das guerras e o que trouxe essa colonização
entre aquelas pessoas que moram ali, os conflitos internos que a colonização fez, né? E é um livro que, apesar de ser sobre uma situação muito horrível e sobre uma coisa muito dolorosa, não foca no sofrimento dos corpos negros. E é um livro muito esperançoso também. Então, eu achei muito bonito, me marcou muito. Foi um dos poucos 5 estrelas favoritados do ano. Porque, pra mim, pra ser favoritado, não precisa ser 5 estrelas. Geralmente, os livros favoritados eu dou 4. Eu sou muito chata pra dar 5 estrelas, mas esse aqui foi um livro que pra mim foi perfeito e a discussão do Catarse com ele foi ótima. Um outro livro que também fala de uma certa colonização e também foi lido pro Catarse foi Detalhe Menor. É um livro que me marcou muito, é de uma autora da Palestina e ele vai falar sobre o conflito da Palestina. Conflito não, né? Sobre a guerra de Israel com Palestina e sobre essa tentativa, ou infelizmente algo que está dando certo, né, para Israel, de roubar o território, né, e chegar destruindo. Muito parecido com o processo de colonização que nós sofremos aqui na América, né, e também muitos países africanos sofreram e sofrem até hoje. E, enfim, é um livro muito pequeno, muito rápido, tem 2 capítulos, que estão, são 2 partes, né? Se divide em 2 partes. E o primeiro é sobre uma menina da Palestina, que ela é raptada pelos soldados israelenses. E o segundo é, anos depois, uma jornalista investigando essa história naquele local. E, enfim, eu acho que é um livro que, para entender um pouco do que está acontecendo com o mundo, é muito importante. Então, eu recomendaria muito. Ele não está comigo porque também está emprestado. Gosto muito de emprestar livros. Acho que eles precisam ser lidos. Ainda mais quando são tão bons. Mas o negócio é que, assim, eu acho que ele é muito delicado. E ele coloca essas coisas da guerra como fatores que estão sempre ali, mas não são um enfoque na narrativa. Então, a gente tem muito a poeira, a sujeira, os barulhos, a violência sendo normalizada. Então, são detalhes menores que são a importância do livro, sabe? E, enfim, por causa do nome e tal. É uma leitura que eu gostei muito, aprendi muito. E eu acho que é interessante a gente poder aprender não só com não ficção, né? E, enfim, é isso. Recomendo horrores que vocês leiam, da autora palestina. E esse livro aqui é uruguaio e é O Quarto Branco, da autora Gabriela Guerri, e ele também vai falar sobre a dificuldade da maternidade, mas dessa vez com a pessoa não podendo ter filhos. Então a gente tem uma mulher já mais velha, já percebendo que ela não vai poder ser mãe, né? E a história também fala muito de paternidade, da relação dela com o pai dela e também do casamento dela. É muito lindo, ele é bem, pra quem quer uma dica de livro pra ler no frio, ele é bem de frio, assim. E eu gostei muito quando eu li, eu também li no inverno e eu acho que... Ai, lindo. Esse aqui é maravilhoso, recomendo horrores que vocês leiam. Um outro que foi 5 estrelas favoritado, que é assim, eu acho que um dos melhores livros que eu já li na minha vida, se não o melhor no sentido de escrita, de genialidade literária, é Se um Viajante numa Noite do Inverno, do Ítalo Calvino. Foi o meu primeiro contato com o Ítalo Calvino, que é um escritor tão renomado, principalmente no curso de letras, né? A gente fala muito dele. E Se um Viajante de uma Noite de Inverno, com certeza não decepcionou. Eu tenho um vídeo todo pra ele e foi, assim, uma leitura maravilhosa. A gente começa o livro com o leitor, que é nós, a gente é o personagem principal, lendo Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Só que o livro nunca acaba. E ele tenta achar o final do livro e ele se mete em outros livros que também nunca acabam. Então, no total, acho que são 10 livros que a gente nunca acaba e 10 escritores que o Ítalo Calvino criou. Enfim, ele é muito metafísico, metalinguagem, meta tudo. É maravilhoso esse livro aqui. Eu acho que todo leitor que ama ler tem que ler esse livro, porque ele também fala muito sobre essa ideia, né? Sobre ser leitor, sobre amar livros. A gente é o personagem principal, enfim. Um outro lido pro Catarse é a trilogia de Copenhague, gente. Esse é da Tove Ditlevsen e ela é da Dinamarca, de Copenhague, né? Enfim, e esse livro é um romance autobiográfico, então é uma autobiografia, mas ela vai bem pro lado de romance, no sentido de, tipo assim, não parece que você tá lendo uma autobiografia. E é muito poética, muito bonita, é dividida em 3 partes, que seria a infância, a juventude e a dependência da autora, né?
E eu amei a parte da infância, foi a minha preferida. Vai falar sobre, né, essa dificuldade em ser mulher, ter a sua família na classe trabalhadora, na época em que foi escrito, e de querer ser poeta, e, enfim, sobre desejos, sobre vícios. É muito lindo, muito triste em alguns momentos, mas que também rendeu ótimas discussões no grupo do Catarse. O último, oficialmente, seria Ifen, que é da Patrícia Portela. A gente também leu pro Catarse, é um livro português que eu amei muito. Ele teve opiniões diferentes, não foi tipo, ai, todo mundo favoritou. Mas eu acho muito legal quando a literatura faz isso, né? E é um livro distópico, onde a distopia não é o assunto principal, apesar de ter uma narradora sendo uma enfermeira androide. Mas eu já vou explicar direitinho. É um livro distópico nesse mundo utópico onde as coisas deram certo e para quem, né? Pro capitalismo, talvez. Mas em que as pessoas só trabalham, vivem a sua vida assim sem muita revolta, vão para casa e na maior parte das funções tem androides vivendo com essas pessoas. Esse livro então é narrado por uma enfermeira androide e também por uma mãe que... Bom, vou explicar, né? Neste mundo que acontece, o que torna essa história ser escrita é que crianças da faixa etária dos 8 anos, se eu não me engano, estão começando a dormir e não acordarem mais, não tem registro delas acordando. E assim, na verdade, ele é muito mais sobre governo e sobre a sociedade atualmente do que sobre essa distopia e sobre essas crianças dormirem. É muito sobre a vida, né? Sobre o que a gente aceita, sobre o que a gente... Como humanos pensamos, agimos, enfim, é quase um estudo humano. Eu usei pra falar no meu trabalho, então falei bastante dele aqui no canal. E foi um livro, assim, pra mim, incrível. Tem muito bizarramente da Clarice Lispector, então perguntas que não são respondidas, né? Ser feliz é pra conquistar o quê? Muito dessas perguntas da Clarice. Enfim, eu gostei muito, eu amei. E... se você não gosta de distopia, acho que dá pra dar uma chance nele, porque não é sobre a distopia, sabe? Ele é escrito bem de forma diferente, tem receita no meio do livro, tem dicionário, tem... é uma loucura, mas é uma loucura gostosa, eu amei muito. E daí, um livro extra que eu coloquei, por que ele foi livro extra? Porque quando eu li, eu dei 3,5, e é o Roberto Tadei, A Segunda Morte. Mas... ele virou um 4,5 e virou um livro que eu não paro de pensar. Tipo assim, eu acho que diariamente eu penso sobre ele, que é um livro onde um senhor decide que vai abandonar toda a sua vida, assim, sua família, seus filhos, sua casa, e vai passar os últimos anos da vida dele, ele tem uns 83 anos, eu acho, nessa praia, em que ele não tem nada lá. Ele só foi uma vez nessa praia, e pra ele não é motivo, ele só queria ir em qualquer praia. Pra morrer, pra passar os últimos anos da vida dele ali, sem nada da família dele, sem ninguém saber quem ele é, sem ninguém saber da história dele. E acabou, assim, eu acho que eu não gostei tanto do final, mas depois eu mudei de ideia e eu penso muito sobre esse livro, então acabou sendo um livro que eu penso muito e que acabou sendo um extra aqui, talvez seja um dos melhores do ano mesmo. Por favor, comentem aqui embaixo quais foram os livros preferidos de vocês esse ano. Eu vou adorar saber. Inclusive, eles servem como dicas para o que eu vou ler também no ano que vem, caso tenha livros que eu não tenha lido, né? Sempre tem. Vocês sempre têm leituras maravilhosas que eu também dou uma olhadinha. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva de dicas para talvez próximas futuras leituras de vocês. Muito obrigada por todo o apoio. Esse é o último vídeo de 2024, então queria desejar um feliz ano novo para vocês, que 2025 seja muito gentil com vocês, mas que vocês também sejam muito gentis consigo mesmos em 2025. E a gente se vê muito em breve, ano que vem, mas literalmente aqui, tá na porta já. Um beijo e até mais. Obrigada por tudo e obrigada por esse ano maravilhoso.